Dá uma pausa para o seu momento. Respire. Hoje, quero seguir falando sobre as 7 leis herméticas. Algumas pessoas me questionaram como aplicá-las no dia a dia. E algumas me disseram até que se já soubessem como aplicar, a vida seria bem diferente do que é. Eu não tenho dúvida disso. E eu vou começar pela primeira lei. E a primeira lei é a lei do mentalismo. E quando a gente olha para essa lei, ou quando a gente escuta falar dessa lei, a gente logo pensa na mente. E aí alguns vão me questionar: ué, mas você não fala que a mente mente? A mente mente, é verdade. Mas a mente é responsável por tudo que a gente cria nesse mundo. Eu vou repetir. A mente é responsável por tudo que a gente cria nesse mundo. E se você quiser comprovação científica disso, pode procurar. Existem vários experimentos aí pela internet e existem artigos publicados cientificamente comprovando de que um átomo ou um movimento de onda, ele muda e tem esquisitices de acordo com quem observa. Quem observa é quem tem mente, é quem tem uma consciência. E, na verdade, a lei do mentalismo pressupõe que todos nós somos consciência e que o todo também é consciência. E daí a gente pode pensar até um pouco mais, pode expandir, porque afinal de contas a gente vai acabar vendo isso em outras leis. Mas se a gente pensar que o todo é mente, nós somos parte dessa mente, aí a gente pode encontrar até algumas formas de comprovar, como por exemplo, está escrito na Bíblia, do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou seja, nós somos parte de um pó, nós somos pó de estrelas, como diz por aí. Então nós somos parte dessa mente maior, desse todo. E se nós somos partes dessa mente maior, essa mente maior é potência, é fonte, como o livro Um Curso em Milagres prega, Existe uma fonte. Se a gente olhar a Cabala fala que a nossa essência é luz, e que da luz viemos, e que a essência é doadora e nós somos receptores, e que a gente só vai chegar lá no dia que a gente transcender essa parte receptora nossa e voltar à luz. Ou seja, praticamente todos falando a mesma coisa. E vale-se que essa lei hermética, ela tem, eu nem sei dizer quantos mil anos, A única coisa que eu sei dizer é que ela só foi registrada em 1908, quando ela veio a público, e por isso ela chama lei hermética, porque ficou muito tempo guardada. Mas eu quero voltar aqui no mentalismo, e falar sobre a questão da consciência, A questão da gente entender que aquilo que a gente vibra, conscientemente, aquilo que a gente pensa, e a gente sabe disso, Quando a gente está muito aficionado, principalmente as mulheres, vamos falar de nós mulheres, quando a gente engravida, quem já engravidou sabe, a gente passa a ver muitas grávidas pela rua. Ou seja, o nosso pensamento está criando essa onda e atraindo para a gente mais visões daquilo que a gente está sentindo. Então, a essência da lei e a aplicabilidade dessa lei no dia a dia é a gente pensar que tudo que a gente pensa, a gente cria. Aí você vai pensar, então por que eu penso todos os dias em ganhar na loteria, porque não ganhei ainda? Não é assim, como apertar um interruptor. Imagina que, vamos fazer uma analogia com o interruptor mesmo. Imagina que você aperta esse interruptor, o que acontece? Acende uma luz, certo? Só que para essa luz acender na sua casa, para pensar o quanto de coisa aconteceu. Você tem noção? Muito provavelmente não. Então imagina que essa luz, por exemplo, a luz aqui no Ocidente, no Brasil, ela é gerada a partir de hidrelétricas. Então imagina que existe uma água em um rio que passou pela hidrelétrica, pela comporta, da comporta gerou a energia, chegou numa central de distribuição, essa central de distribuição transformou, passou essa luz para a voltagem que a gente consegue ligar o interruptor
E assim ela chegou aqui através das vias, das redes, né, de iluminação pública, e chegou até a nossa casa, no nosso interruptor. E ali a gente acende um interruptor e a luz acende. Então imagina que o seu pensamento, quer seja ele para ganhar na loteria, quer seja ele para trazer mais saúde para a tua vida, quer seja ele para qualquer outra coisa, ou quer seja ele um pensamento negativo, né? Que quando a gente fica pensando, tá faltando dinheiro, e o que acontece? Geralmente falta realmente o dinheiro, mas se a gente muda essa vibração, a gente muda efetivamente o que acontece na nossa vida. E eu posso dizer por mim mesmo, quem me conhece mais de perto sabe quando eu vendi minha casa o que aconteceu. Então eu vibrei aquela venda da casa. E em poucos dias ela se materializou. Uma pessoa tocou a campainha e perguntou: a senhora sabe se tem alguém nessa rua vendendo casa? E essa pessoa era eu. Então, o que eu quero trazer aqui como provocação, né, e como aplicação dessa lei no nosso dia a dia, é que você experimente pensar, e pensar com sentimento. Não é esse pensar, vou ganhar na loteria. Não. Porque ele precisa de todo esse movimento, assim como a água que passou no rio, que fechou a comporta, que abriu a comporta, que gerou a energia, que essa energia foi transformada em energia elétrica, que veio pela via. Então imagina todo esse processo, imagina esse processo interno seu. Como é você pensar e conseguir transformar isso para materializar no seu dia? E sim, nós somos mente. E o que eu costumo brincar, né, além da mente que mente, é que não adianta esse monte de pensamentos vazios que a gente tem, do e se, o e se, o e se. Isso é masturbação mental, e é o que eu costumo brincar. Masturbação mental não traz porra nenhuma. Então, é a gente utilizar o poder mental que a gente tem, que é infinito, porque afinal de contas, a gente é parte dessa fonte, né, dessa luz, e essa luz, é claro que é Jesus. Não, essa luz ela é infinita, ela é infinita potência. Então, se nós somos partes, assim, se a gente pensar holograficamente, ou se a gente pensar até numa barra de metal, a barra de metal ela tem algumas propriedades. Quando a gente tira um pedaço, aquele pedaço carrega as propriedades do todo. Então é assim que a gente é. Nós também temos as propriedades do todo. Nós temos as propriedades, as potencialidades infinitas do todo. E como que a gente experimenta isso? Quebrando limites. Porque a questão é que a gente entende que a gente está cheio de limites. As verdades não são trazidas e a gente acredita que elas são impostas. E aí a gente cria o nosso limite dentro daquela imposição. E na verdade o que a gente precisa é entender até onde a gente vai. Então, qual é a nossa capacidade? E a nossa capacidade é infinita. Só que a gente precisa do quê? Experimentar. Testar os nossos limites. E lógico que é muito mais fácil a gente continuar na nossa zona de conforto. Afinal de contas, zona de conforto é gostosinha. Para mim, eu nem costumo dizer que é zona de conforto. Para mim é zona de segurança. Porque é lá que a gente se sente seguro. Então a gente não quer sair de lá e sentir insegurança. Porque a gente quer controlar tudo. E a questão é, a gente precisa experimentar. E experimentar pressupõe sair desse lugar da segurança. E a gente só sai da segurança com confiança, acreditando que a gente pode, que a gente cria, que a gente faz. Pensa nisso. Eu sou Cláudia Barros e este é o seu momento. Faça dele aquilo que você precisa e quer que seja feito. Gratidão. E eu te vejo no próximo vídeo.